Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns dos meus pincéis favoritos do Procreate. Eu vou deixar aqui na descrição todas as informações sobre o meu iPad, que eu sei que vocês sempre ficam curiosos para saber, então eu vou deixar aqui na descrição, junto com outros vídeos em que eu falo um pouco mais sobre o iPad, eu comparo com outras ferramentas e também testando outros programas e aplicativos no iPad, tá? Então, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, também vou deixar alguns vídeos e algumas informações aqui na descrição para vocês. Bom, a primeira dica que eu sempre dou para quem tá usando um programa novo, né? Tá usando um aplicativo pela primeira vez, é testar todas as funcionalidades, incluindo todos os pincéis disponíveis nesse programa, né? Então, essa geralmente é uma coisa que eu faço na primeira vez que eu uso um programa. Então, eu já fiz esse teste, né? Sempre legal a gente ir testando e ver quais são as possibilidades e quais são os pincéis possíveis, os que são mais legais, que vocês curtiram mais o resultado e que tem mais a ver com o estilo de vocês. E aí a minha dica é sempre que você tiver um pincel que você gosta, que você acha legal, salvar ele, deixar ele separado numa pasta favorita e tudo mais, que nem eu tenho aqui. Eu já tenho a minha pasta de pincéis que eu uso mais, então sempre que eu tô fazendo um trabalho, eu não preciso ficar procurando aqui nessa lista, né, que o Procreate tem de pincéis. Então já fica tudo aqui muito mais fácil pra eu usar. Então eu vou mostrar pra vocês alguns pincéis dos meus pincéis favoritos, que são já do Procreate, né, eles já vêm com o Procreate, e alguns eu comprei, né, então vão ter dos dois tipos, mas eu acho que o Procreate já tem uma lista bem bacana de pincéis diferentes para vocês usarem para fazerem os trabalhos de vocês. Então, não necessariamente você precisa comprar um pacote e tal, mas eu tenho, na verdade eu tenho dois pacotes aqui, que é o de aquarela do Max Pack e os pincéis do Magenta que ele disponibilizou pra gente comprar, então eu comprei o pacote dele e também tenho ele aqui. E aí eu vou usando eles conforme eu quero fazer uma finalização diferente e tudo mais, eu tenho essas outras opções também. Então, começando com os pincéis que já vem aqui no programa, um dos pincéis que eu mais gosto de usar é o lápis 6B, porque eu acho ele super versátil. Aqui vocês entram na parte de configuração do pincel. Eu confesso pra vocês que eu não mexo muito nessa parte, só às vezes quando eu quero fazer alguma mudança no pincel, mas geralmente não uso muito. Então, o lápis 6B ele é muito legal porque ele dá realmente aquele efeito de lápis, e o mais legal de tudo é que, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Então eu posso usar ele tipo com a Apple Pencil mais para vertical, né, que nem a gente usa geralmente quando tá desenhando, e se eu coloco ele mais deitado, sabe, ele faz tipo um sombreado. Então isso que eu mais gosto desse pincel 6B, porque realmente quando eu quero fazer um sombreado, é só eu deitar a minha Apple Pencil que eu já consigo esse efeito, tá vendo? Então eu acho um efeito muito legal. Até mesmo assim, geralmente eu uso esse lápis 6B pra fazer esboço e tal, e depois eu venho com uma finalização. Mas às vezes eu quero deixar justamente esse efeito do traço do lápis no fundo do desenho e também fazer o sombreamento dele. Então eu gosto bastante dele tanto pra fazer esboço quanto pra fazer algumas artes finalizadas mesmo, sabe? Então o bom do iPad é justamente que a gente consegue ter todas essas diferenças de traço, sabe? Se eu apertar bem, eu consigo um traço bem grosso, eu consigo fazer um preenchimento de uma cor, por exemplo, ou se eu quero fazer só um traço bem tipo de leve, como esboço por baixo também eu consigo, e se eu quiser esse efeito mais como se a gente tivesse deitado o grafite mesmo de um lápis, a gente consegue esse efeito também. Então eu gosto bastante desse lápis 6B, eu acho ele super versátil mesmo. Bom,
Bom, e aí um outro pincel que eu gosto bastante, deixa eu vir aqui nos meus favoritos, além do lápis 6B, é o tinta seca. Esse daqui é o que eu mais uso pra finalizar os meus desenhos quando eu não quero deixar aquele efeito de lápis. Eu uso tinta seca. Eu gosto bastante dele porque ele faz um traço que ele também tem essa diferença, tá? Se eu fizer ele mais na vertical, ele fica assim. Se eu fizer mais assim, ele dá esse efeito mais de levinho, sabe? O que eu mais gosto dele é que ele tem um traço que é meio texturado, sabe? Então, ele lembra um pouco o lápis 6B, mas ele é um pouquinho mais certinho, né? Como se ele fosse mesmo uma tinta seca, né? Mas eu tenho mais precisão com ele do que com o lápis 6B quando eu quero fazer uma finalização um pouco mais limpa. Então, eu uso esse daqui. Eu gosto bastante, porque vocês vão ver, assim, nos meus trabalhos é muito difícil eu usar um pincel que não seja texturado. Eu gosto de usar pincel texturado pra fazer linear art, pra fazer preenchimento. Eu gosto dessa qualidade, sabe, da textura. Lembra bastante um desenho feito no papel. Eu gosto dessa característica mesmo nos meus desenhos digitais, né? Então, eu gosto bastante desse pincel aqui. Bom, próximos pincéis. Tem um pincel aqui que eu tô curtindo bastante usar recentemente, que chama Eagle Hawk. Também que já vem no Procreate. E ele é muito legal porque se eu deixar ele bem fininho, eu consigo fazer uma linear art com ele. Mas ele é uma linear art que ela não é totalmente certinha. Quando eu faço ele, traço bem de leve, ele fica bem clarinho, tá vendo? E se eu aperto bem, ele faz o preenchimento total. Então eu gosto dessa diferença, sabe? De poder fazer um traço mais clarinho ou um traço mais escuro usando esse pincel. E ele também é meio texturado, tá vendo? Ele tem uma texturinha nele. Então eu gosto bastante, tô gostando bastante de usar. E se eu usar ele, tipo, no tamanho maior, eu consigo fazer até um preenchimento, tá vendo? Agora vocês conseguem ver a textura que tem nesse pincel aqui. Então, esse daqui é um outro que eu tenho gostado bastante, ele é bem versátil por conta disso. Eu consigo usar ele pequeno pra fazer uma linear art, ou ele maior pra fazer um preenchimento com bastante textura. Bom, aqui eu tenho uma série de pincéis de preenchimento que eu gosto bastante, que é o Tamar, Spectra e o Nico Hu. Então, deixa eu mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Esse aqui é o Tamar. Ele tem uma textura que lembra uma pintura, sabe? Então, eu gosto bastante de usar ele. Aqui, ele tá bem, tipo, texturado, mas se eu uso uma cor mais clarinha, tipo um azul, ele não fica tão marcado, sabe? Mas dá aquela sensação de um fundo que parece que você fez uma pintura. Eu gosto bastante desse efeito. E aí tem o Spectra, que também... Ops, esse aqui ele é bem grande. Eu consigo fazer um preenchimento bem grandão mesmo. Vou colocar aqui em preto pra vocês verem. Ele tem uma textura um pouco mais suave e que lembra um pouco mais papel, né? Aqui lembra mais tipo uma tela de uma pintura e esse aqui lembra... Ops, lembra mais papel, né? E aí tem esse Nico Hu, que ele é um preenchimento que tem um pouco menos de textura, mas ele deixa como se fosse um rastro. Que às vezes eu gosto, sabe, quando eu faço de levinho assim, deixa esse rastro. Deixa eu aumentar aqui. E aí se eu faço bem de levinho, ele fica mais texturado. Se eu aperto mais, ele faz um preenchimento quase total se eu quiser. E eu gosto de fazer principalmente uns preenchimentos de fundo também. Todos esses aqui eu gosto bastante pra fazer preenchimento de fundo. Bom, outro pincel que eu gosto bastante pra fazer preenchimento, porque dá um efeito que lembra muito lápis de cor, assim, não sei explicar, sabe? Dá uma textura, assim, que lembra bastante, é o Gloaming. Então...
sabe? Se eu fizer bem de levinho, ele fica bem claro. Se eu apertar mais, ele fica mais escuro. E a textura lembra muito de lápis de cor, sabe? Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Principalmente porque ele deixa bem marcada a minha pincelada, então parece que eu tô fazendo um preenchimento com lápis de cor, sabe? Ou se eu quiser deixar ele mais suave, eu também faço um preenchimento assim. E aí não fica tão marcado, mas eu gosto bastante dessa textura. Outra coisa que eu faço quando eu quero fazer um preenchimento que lembra lápis de cor, eu uso o lápis 6B, né, na verdade. Eu uso ele, tipo, bem grandão. E aí eu vou fazendo o preenchimento. Se eu quero mais marcado, eu uso mais na vertical. Se eu quero menos marcado, eu uso mais na horizontal. E aí, esses efeitos aqui eu gosto bastante de usar. Um pincel que geralmente eu gosto pra fazer um lettering, escrever alguma coisa ou fazer algum detalhe final na arte é esse daqui que chama pincel de xisto. Inclusive ele tá dentro aqui da categoria caligrafia. Os pincéis que estão na categoria caligrafia, eles têm como se fosse um estabilizador de traço, que você pode regular, na verdade, na configuração. Então, pra fazer caligrafia é legal, porque o traço fica bem certinho, sabe? Então, se eu quero colocar um texto, escrever alguma coisa, esse pincel é bem legal. Eu gosto também da textura dele, sabe? Às vezes eu não uso só pra fazer lettering ou escrever alguma coisa, às vezes é pra fazer um detalhe por cima, que eu quero que fique mais marcado e tal, fazer um traço mais grosso, eu também uso esse pincel aqui. Bom, agora entrando um pouquinho nos pincéis que não estão dentro do Procreate, que são os que eu adquiri. O primeiro é o Watercolor Max Packs. Eu vou deixar o link aí pra vocês, caso vocês tenham interesse, que são uma série de pincéis de aquarela. Aqui tem muitas opções, não vai dar pra mostrar todas pra você, mas cada pincel ele tem um efeito diferente, você consegue fazer alguma coisa. Tem alguns pincéis, por exemplo, que você consegue fazer uma mistura com o fundo dele. Então é bem interessante, por isso que é legal vocês testarem e irem guardando quais que vocês gostam mais. Eu gosto bastante desse aqui, que ele também tem uma pegada de dry blush, né? Chama Watercolor Fluid Dry Brush. Porque ele dá essa sensação de, sabe, pincel seco. Eu gosto bastante desse efeito aqui. Então esse é um dos pincéis que eu gosto bastante. Esse aqui, tá vendo? Ele não é tão texturado, ele já tem outro tipo de preenchimento. E o legal é que você pode fazer sobreposição de manchas e tudo mais, é bem interessante. Esses pincéis, eles não têm o mesmo efeito que os pincéis de aquarela do Adobe Fresco, que inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando pra vocês os efeitos de aquarela usando o Adobe Fresco, que realmente você consegue emular uma aquarela, você vai colocando a tinta, ela vai espalhando e tal. Nesses aqui você não consegue fazer isso, né? Não tem esse efeito da aquarela, é mais um brush que emula, né? Uma pincelada com aquarela. O máximo que você consegue é que tem alguns pincéis que você consegue, ao invés de sobrepor, você consegue fazer um blend, sabe, com a camada de baixo. E agora eu não vou lembrar porque eu não costumo usar muito esse efeito aqui. Mas, cara, dá pra fazer umas manchas bem legais com esses pincéis. Eu gosto bastante deles. E aqui tem, tipo, alguns respingos, sabe? Às vezes você quer fazer um efeito de respingo, então você consegue também. Tem também algumas manchas diferentes, tipo essas aqui. Deixa eu abrir uma outra camada aqui.
alguns efeitos, sabe? Que é legal às vezes colocar no fundo. Ou pra fazer até um céu, porque lembra umas nuvens, né? Fica bem bacana esse efeito. Olha, esse aqui é bem suave. Gosto bastante desses pincéis aqui. Bom, e aí por último tem alguns pincéis do magenta aqui, e os que eu mais gosto são os que tem um efeito que lembra muito aquelas canetas com ponta pincel, sabe, de nanquim. E eu gosto bastante desse efeito, então deixa eu mostrar aqui. Que aí você, tipo, faz um pouco mais de pressão na caneta e ele faz esse traço bem gordo, sabe? Então ele vai bem do fino pro gordo. Gosto bastante desse efeito, às vezes eu quero fazer uma coisa diferente. É bem útil. Tá vendo? Quanto mais rápido ele fica mais gordo esse aqui. Esses aqui são bons pra caso vocês queiram fazer efeitos que lembrem nanquim, sabe? Finalização a nanquim. Esses aqui são bem úteis, bem legais. Agora eu vou fazer uma arte e mostrar pra vocês um processo usando os meus pincéis preferidos, só pra vocês terem uma ideia, assim, de como geralmente eu utilizo eles. É óbvio que eu não vou conseguir usar todos, mas eu vou usar os que eu mais uso realmente nos meus trabalhos. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem alguma sugestão de programa, aplicativo ou qualquer outra coisa relacionada à arte digital que vocês gostariam que eu trouxesse de conteúdo aqui, não se esqueçam de deixar nos comentários para eu saber. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, de acionar o sininho das notificações para não perder nada que eu posto por aqui. E até a próxima. Tchau!